Como combater uma infestação de lagartas? Usando remédios naturais. Use Bacillus thuringiensis varcoursac. BTK. O BTK é uma bactéria que se prolifera naturalmente em matéria orgânica morta ou em decomposição no solo. Ela é ideal para o controle de lagartas, já que afeta o seu sistema digestivo. Além disso, é considerada uma opção segura, já que não faz mal a animais de estimação ou pessoas. Por fim, a carcaça das lagartas mortas também não é nociva a outros animais, como aves, que possam predá-las. Aplique BTK às folhas das plantas ou árvores afetadas no momento certo, pois as lagartas devem comer as bactérias. Siga as instruções da embalagem. Porém, de forma geral, é preciso aplicar o remédio 2 vezes. A primeira cerca de 10 dias após as pragas botarem ovos e a segunda cerca de 2 semanas depois, quando elas ainda estiverem pequenas. O BTK é bastante comum. Compre-o em lojas de jardinagem ou locais afins. Geralmente, o produto é vendido na forma de um pó que deve ser misturado à água e borrifado sobre as plantas infestadas. Adapte a área para atrair aves. Esses animais são os melhores agentes de controle natural das lagartas. Por isso, é bom atraí-los para o jardim ou quintal. Ponha uma bacia com água, alguns alimentadores e até 1 ou 2 casinhas no local. Se tiver gatos que frequentem o quintal, coloque uma coleira com um sino no pescoço deles para que as aves fiquem em alerta quando eles se aproximarem. Se tiver espaço, crie galinhas no local. Essas aves também são ideais para controlar infestações de lagartas, já que as comem e facilitam bastante o trabalho. No entanto, você vai ter de preparar o quintal para fazer uma criação segura e saudável. Assim, essa opção não é tão rápida ou fácil. Use serapilheira para capturar lagartas que vivem em árvores. Se o problema afetar árvores, cubra os seus troncos com serapilheira. Lagartas gostam de se esconder nas sombras durante as horas mais quentes do dia. E o tecido oferece o abrigo ideal do sol. Quando elas se protegerem, você pode esmagá-las de forma instantânea. Este método é ainda mais eficaz com lagartas da mariposa cigana, que costumam viver em árvores. Afogue as lagartas. Se não tiver medo de tocá-las, esta é uma forma ainda mais natural de combater a infestação, já que não envolve produtos químicos ou outras substâncias que podem afetar as folhas. Preencha metade de um balde com água. O tamanho do acessório depende da quantidade de lagartas que quer matar. Se forem poucas, até um bule serve. Se forem muitas, use algo maior. Acrescente detergente de louça à água. Se estiver usando um balde pequeno, 1/4 xícara serve. Se for maior, use mais. Essa ciência não é exata. Não se preocupe se não acertar na quantidade. Pegue as lagartas e jogue-as na água para matá-las. Se quiser, use luvas. Capture as lagartas e transfira-as a outro lugar. Com o tempo, toda lagarta se transforma em uma borboleta ou mariposa. Animais que têm um papel importante na polinização. Nesse sentido, você pode levá-las a outro lugar, como um parque próximo, onde elas possam viver sem causar danos às suas plantas. Para isso, capture as lagartas e ponha-as em um balde ou jarro. Depois,
Leve-as à área de destino e solte-as em folhas ou galhos de árvores. Usando sabão, pesticidas e outros remédios. Use piretrinas. Piretrinas são um pesticida natural, feito com plantas, principalmente crisântemos. O produto é tóxico a muitas pragas, incluindo as lagartas, mas não é nocivo a humanos e animais de estimação, embora possa ser, caso seja ingerido em grandes quantidades. Compre-o em lojas de jardinagem e afins e borrife-o nas plantas infestadas. Depois, espere alguns dias para notar o efeito. Quando for comprar o pesticida, você provavelmente vai encontrar produtos que contenham piretroides, versões sintéticas da piretrina. Você pode proteger os insetos benéficos dos danos do pesticida. Para isso, aplique-o às plantas afetadas no início da manhã e cubra-as com um pano velho por 24 horas. Prepare um inseticida com sabão em spray. Aplique esse produto diretamente sobre as lagartas. Ele é eficaz porque o sabão destrói a pele das pragas. Para fazê-lo, basta misturar 2 colheres de sopa de sabão e 250 ml de água em uma garrafa. Mexa bem e, por fim, borrife nos insetos. Use um sabão biodegradável e à base de plantas para não afetar as plantas, os animais e os insetos que não forem nocivos às folhas. Compre um pesticida de jardim profissional. Você pode usar esta opção como um último recurso, já que ela tem efeitos nocivos até em insetos benéficos e no próprio ambiente. Entretanto, se for obrigado a recorrer a ela, só compre inseticidas feitos especificamente para lagartas. Leia os rótulos e as embalagens para encontrar mais informações. Se tiver animais de estimação ou filhos pequenos, não deixe que eles entrem em contato com o pesticida, que pode ser nocivo. Não é uma boa ideia usar pesticidas em jardins onde haja hortas ou plantas comestíveis. Controlando a proliferação de lagartas no jardim. Cultive algumas plantas que atraiam insetos benéficos ao jardim. Algumas flores, como áster e milefólio, e outras plantas, como coentro, funcho ou endro, podem atrair insetos benéficos, que predam outros insetos, incluindo as lagartas. Cultive-as nas épocas e estações certas para colher os bons frutos. Ao cultivar esses tipos de plantas, você vai dar uma fonte alimentar alternativa aos insetos benéficos, atraindo-os de volta mesmo após o fim do problema das lagartas. Proteja a plantação com tecidos. Cubra as plantas com essa barreira física para evitar que mariposas e borboletas botem ovos nas folhas e nos galhos, que, com o tempo, dão origem a novas lagartas. Tal opção é ideal para plantas que produzem verduras e legumes típicos do outono. Nesses casos, a polinização não é tão importante. Portanto, as plantas não dispersam as suas sementes em menor quantidade. Aprenda a identificar lagartas. Elas podem ter vários formatos e tamanhos diferentes. Algumas são grandes, outras são pequenas. Algumas têm pelos, outras parecem minhocas. Se não encontrar nenhum desses insetos, mas notar que as folhas das plantas estão esburacadas, provavelmente há uma infestação no seu jardim. Os métodos deste artigo funcionam com quase toda lagarta. Além disso, se a infestação for de lagartas de tenda, que costumam viver em árvores, envoltas em teia,
Você pode usar as opções acima ou tentar cortar os galhos das árvores afetadas, bem como queimar as teias. Embora a maioria das lagartas seja inofensiva para humanos e não mordam, algumas espécies dão ferroadas bem dolorosas. Existem vários tipos diferentes de lagartas dessa natureza. De forma geral, se o animal tiver um aspecto muito peludo, não o toque. A ferroada pode não ser fatal, mas é bastante incômoda. Evite tocar o inseto se não identificá-lo bem.